Imagine um tempo em que o universo era novo, uma canção recém-começada. A Terra, um diamante azul flutuando no espaço, um jardim intocado, perfeito. Do alto, seres de pura luz, os vigilantes, observavam a criação com fascínio. Eles eram os olhos do Altíssimo, a primeira guarda celestial. Entre eles, Semjasa se destacava. Sábio, porém inquieto. Seus olhos se fixavam na vida que pulsava lá embaixo, mas principalmente nas filhas dos homens. Ele via nelas algo que os anjos, eternos e imutáveis, não possuíam. A centelha da criação manifestada na carne. Amor, tristeza, alegria, emoções humanas que eram um mistério irresistível. Semjasa não queria o mal. Ele buscava compreender a vida através da experiência que lhes fora negada. Numa noite, sob a luz de uma lua pálida, ele reuniu 200 de seus irmãos no topo do Monte Hermon. A atmosfera crepitava com a tensão entre o céu e a terra. Irmãos, disse Semjasa, a beleza delas nos chama. Desejo descer, sentir, gerar vida em sua plenitude. A dúvida pairou no ar. Azazel, o ferreiro celestial com o rosto em chamas, advertiu. Você desafia a vontade do Eterno. Se descermos, não haverá retorno. Estaremos presos ao nosso destino. Mas a decisão já estava tomada. Um pacto foi selado com um juramento solene. Juramos não voltar ao céu até que nossos corações estejam satisfeitos. O monte tremeu. 200 anjos caíram como estrelas cadentes, rasgando o céu num espetáculo de fogo nunca antes visto. Ao tocarem o chão, assumiram formas humanas, mas de uma beleza opressora e estatura impossível. As filhas dos homens os viram e foram cativadas por um fascínio irresistível. Os anjos caídos tomaram esposas, e da união entre o divino e o humano nasceu algo que não pertencia nem ao céu nem à terra. Os Nefilim. Eles cresciam a uma velocidade assustadora, com ossos de bronze e uma fome que nunca cessava. Logo se tornaram gigantes que tocavam as nuvens, e a terra começou a gemer sob seus pés. Movidos por um falso orgulho, os vigilantes ensinaram à humanidade os segredos proibidos. Azazel ensinou a arte de forjar o ferro e o bronze, e com isso, nasceram as armas e a guerra. Outros ensinaram a astrologia, a feitiçaria e as artes da vaidade e do engano. O mundo, que um dia fora puro, foi inundado por sangue, luxúria e conhecimento corruptor. Mas a fome dos gigantes era insaciável. Depois de devorarem todos os rebanhos e colheitas, Og, o filho mais poderoso de Semjasa, deu a ordem final. Os Nefilim se voltaram contra a própria humanidade. O ciclo de inocência foi quebrado para sempre. O sangue dos homens tingiu os rios de vermelho, e o clamor das vítimas subiu aos céus como uma fumaça de corrupção. Lá no trono da eternidade, o silêncio que reinava no princípio foi quebrado por uma única e terrível palavra: juízo. A promessa de guardar a criação havia sido quebrada no Monte Hermon, e o preço seria pago por todos. A sentença no Hermon e a revelação do dilúvio. Enoque, revestido de uma luz que não era sua, caminhou até o Monte Hermon, o local onde o pacto da desgraça havia sido selado. O ar ali era pesado, carregado de arrependimento e magia proibida. As nuvens se abriram em trovões, e a terra vibrava com o medo latente dos caídos. Os vigilantes, reunidos no lugar que chamavam de Abel-Maim, o Vale do Luto, viram o homem justo se aproximar. Eles, que haviam visto a face do Criador, não podiam mais erguer os olhos para o céu. Seus semblantes, outrora brilhantes, estavam tomados pela vergonha. Semjasa, o líder, desceu da montanha para encontrar Enoque. Ele, que havia ensinado os segredos da eternidade aos homens, agora suplicava a um mortal. Homem de Deus, disse Semjasa, com a voz que antes ecoava como sinos celestiais, agora um sussurro de dor. Intercede por nós, fomos tolos. Nossos filhos destruíram o que juramos proteger. Não buscávamos o mal, apenas compreender o amor. Pede ao Altíssimo que nos perdoe. Ao seu lado, Azazel, o inventor da guerra e da vaidade, estava prostrado, sua armadura de cobre manchada de sangue. Ele chorou lágrimas que evaporavam no chão. Os vigilantes imploraram que Enoque escrevesse uma petição para o perdão e a levasse ao trono. E Enoque, movido pela compaixão, embora sabendo a resposta, aceitou o fardo.
Ele escreveu a súplica dos anjos caídos e, em uma nuvem de luz, foi transportado de volta aos céus para entregar o documento. Ao chegar ao limiar da região celestial, Enoque prostrou-se diante do trono. A resposta do Altíssimo foi a mais fria e severa que ele jamais ouvira. Vós fostes santos e espirituais, vivendo a vida eterna, mas vos corrompestes com a carne, agindo como os filhos dos homens. Não há intercessão, não haverá perdão. Seu lugar será o abismo, até que a chama eterna vos consuma. Enoque retornou ao Monte Hermon. O choro dos anjos ecoou pelos vales quando ele entregou a sentença. O abismo será vosso repouso. Vossos filhos, os Nefilim, perecerão e seus espíritos permanecerão na terra como seres malignos, pois a carne que os gerou foi corrompida. Semjasa chorou, e seu pranto soou como trovões. Então, o que amamos será a semente de nossa queda. Que nossos filhos também sejam destruídos, e o nome dos gigantes desapareça para sempre. A condenação dos Nefilim estava selada. Eles lutariam uns contra os outros, mergulhando o mundo em uma autodestruição sanguinolenta. Enoque, no entanto, foi levado mais uma vez ao céu por Uriel. Ali, ele não viu o juízo dos caídos, mas sim o plano de purificação para a terra. Foi-lhe revelado o último homem justo, aquele que carregaria a semente da humanidade através do caos, Noé. Retorna à terra, Enoque. Fala aos homens. Diz-lhes que o juízo vem com águas que nenhum gigante poderá conter. Mas aos que guardarem a fé, darei refúgio nas alturas. Enoque despertou nos campos com a visão do dilúvio gravada em sua alma. Ele caminhou até o topo de uma colina, com o sol caindo e o horizonte tingido de vermelho. Ao longe, o rugido blasfemo dos Nefilim ecoava. Ele ergueu a voz e gritou a última profecia que os homens ouviriam. Arrependei-vos, ó homens, pois as águas virão e levarão consigo a soberba e o sangue. Ninguém o ouviu, apenas o trovão. Então, um turbilhão de luz o envolveu. O chão desapareceu sob seus pés. Enoque ascendeu ao reino eterno, selando para sempre seu nome entre os que andaram com Deus. A terra, sem seu mensageiro, ficou sozinha para enfrentar o castigo iminente. A ascensão de Enoque marcou o último suspiro de misericórdia. O céu se abriu, mas não em bênçãos, e sim em retribuição. Relâmpagos azuis cruzavam o firmamento, e o som de uma milícia em marcha desceu sobre a terra. Os arcanjos, os 4 pilares da justiça e da criação, desceram em formação de combate. Miguel, envolto em glória e aço flamejante, liderava as hostes. Gabriel, com asas de ouro, comandava a destruição física dos gigantes. Rafael carregava as correntes destinadas aos desobedientes. Os Nefilim, em sua soberba final, tentaram resistir. Og, o gigante colossal, bradou ao céu, empunhando sua lança forjada com metais proibidos, desafiando a tempestade. O confronto foi um espetáculo de poder desequilibrado. A batalha começou nos vales. Lanças de fogo celestial colidiam com a pele de bronze dos gigantes. Os Nefilim, embora fossem a antítese do céu, possuíam a força da eternidade corrompida. Cada golpe era um terremoto. Gabriel liderou a investida contra a linhagem dos Nefilim. Obedecendo à sentença, os anjos usaram a astúcia, incitando a desconfiança e o medo entre os gigantes. Vários Nefilim, em seu terror e fome, voltaram as armas contra seus próprios irmãos. A autodestruição se espalhou como uma doença. O grito agonizante dos gigantes caídos ressoava, misturado ao clamor das hostes celestiais. Enquanto isso, Rafael desceu às profundezas das cavernas de Azazel, onde o anjo caído, o mestre da corrupção, tentava se esconder em meio aos seus fornos e tesouros roubados. A luta foi breve. As correntes forjadas nos abismos de fogo envolveram Azazel. Foste tu quem ensinou a iniquidade e a guerra. Sobre ti recairá toda a culpa da terra, declarou Rafael. Azazel foi acorrentado, arrastado e lançado na escuridão eterna do deserto de Dudael, um abismo profundo coberto por pedras ásperas e cortantes, onde permaneceria selado até o juízo final. No Monte Hermon, Miguel confrontou o líder Semjasa. O vigilante caído já não tinha forças para lutar. O arrependimento o havia esmagado. Ele apenas observava o resultado de seu pacto. Seus filhos morrendo aos milhares, suas esposas chorando em meio aos escombros e a terra imunda.
Foste o primeiro a cair e o último a compreender, disse Miguel, a espada tremendo levemente, não de esforço, mas de tristeza pelo irmão. Senjasa não pediu misericórdia para si. Lança-me, comandante, mas que o peso da minha queda seja o fim da maldade na terra. Miguel o prendeu e, um por um, Senjasa e seus 200 companheiros foram acorrentados em grilhões. Eles foram lançados nos vales mais profundos da terra, presos por 70 gerações até o dia do juízo. O eco de suas asas partidas silenciou a montanha para sempre. Com os vigilantes presos e os Nefilim em colapso, a guerra de fogo e aço terminou. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre o mundo. O sangue cobria o solo. A terra, agora lavada em sangue, estava pronta para a purificação final. Rafael ergueu a voz para as hostes. O juízo de fogo terminou. O Altíssimo agora enviará o juízo de águas. O olhar divino, em meio aos relâmpagos finais, fixou-se em um ponto distante no horizonte. Ali, sob a sombra de montanhas que logo desapareceriam, um homem justo, o último de sua linhagem, trabalhava. Noé construía a arca, uma semente de esperança em um mundo condenado. Noé era o único homem na terra que ainda escutava. Guiado pela profecia de Enoque e pela voz do Altíssimo, ele trabalhou por 100 anos, não em segredo, mas à vista de todos, erguendo a arca conforme as medidas celestiais. As pessoas zombavam. Os Nefilins, em suas orgias de sangue, riam do construtor de barcos em terra seca. Og, o último grande gigante, atirava pedras na direção da construção, divertindo-se com a futilidade da fé de Noé. Que venham as águas, velho tolo. Nenhuma cheia pode lavar o sangue que corre em minhas veias. Og rugia, mas seu semblante já não tinha o brilho arrogante. Havia a inquietude que a queda dos vigilantes havia semeado. Quando o último toque da arca foi dado, o céu emudeceu. O caos da guerra dos gigantes cessou. Um silêncio opressor precedeu o juízo. O Altíssimo ordenou a Noé: entra na arca, tu e tua casa, pois és o único justo que achei diante de mim. Animais de toda a espécie, a dois, vieram ao chamado invisível. Feridas abertas no tecido da terra expeliam vapor e enxofre. Os homens, tomados por um terror tardio, correram às portas da arca, mas eram empurrados pelo vento gélido que soprava do firmamento. Então, o trovão final. Não um trovão comum, mas um rugido vindo das profundezas da criação. As comportas do céu se abriram. Não choveu. O firmamento se desfez. Rios celestiais caíram com a violência de cachoeiras infinitas. Simultaneamente, as fontes do grande abismo se romperam. O chão rachou, e colunas de água jorraram de dentro da terra, encontrando as torrentes de cima. O dilúvio não foi uma inundação. Foi o colapso do mundo. Os Nefilins, em sua força colossal, tentaram resistir. Eles subiram nos monólitos de basalto que haviam construído, subiram nas montanhas. Mas a água subia mais rápido, carregada de fúria e lama. Og, com sua lança, brandiu contra as ondas, gritando blasfêmias ao Criador. Mas uma onda colossal, maior que qualquer montanha, o tragou, e seu corpo se dissolveu na fúria das águas. A arca, selada pela mão invisível, flutuou. Ela era o único ponto de ordem em um universo de destruição. Por 40 dias e 40 noites, o mundo foi engolido. Montanhas desapareceram, cidades se dissolveram, e o corpo dos gigantes foi moído e levado ao esquecimento. Noé chorou na janela superior, ouvindo o lamento da humanidade e o rugido desesperado dos últimos Nefilins, que subiam nas árvores mais altas, apenas para serem levados pela fúria purificadora. Então, veio o silêncio do pós-juízo. A água cobria tudo. O sol pálido iluminava um oceano sem fim, um espelho cinzento sobre o túmulo de uma civilização de anjos e monstros. A arca flutuava sozinha. Após 150 dias, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé libertou a pomba e ela retornou com um galho verde, o símbolo da vida que renascia. Ao sair, Noé prostrou-se e ergueu um altar. O fumo do sacrifício subiu e o primeiro arco-íris surgiu no horizonte, um símbolo de aliança e promessa. Nunca mais as águas destruirão toda a carne. Os Nefilins haviam desaparecido fisicamente, mas a profecia de Enoque se cumpria. Seus espíritos, desprendidos da carne corrompida, vagavam agora como seres malignos,
os demônios que assombrariam o novo mundo. A era dos Nefilins terminava em água, mas a luta contra as consequências de sua queda apenas começava. Deixe seu like e nos siga para assistir mais vídeos.